Oi, gente. Conforme combinado, né? Estou passando aqui para dar uma aula explicativa sobre o assunto, né? Referente aos slides que eu tinha enviado para vocês, certo? Para que fique mais esclarecido, para que vocês não tenham dúvida, certo? E caso venha a ter dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Vai ser rapidinho. Eu fracionei para não ficar muita coisa para vocês, porque eram dois assuntos, né? Era biossegurança e ética, né? Daí eu deixei só biossegurança mesmo, e daí a gente deixa para dar ética na próxima semana, ou quando vocês se sentirem mais seguros com relação a esse assunto, né? Depois eu passo a atividade, ok? Bem, o slide, né, fala da assistência de enfermagem na manutenção de um meio biologicamente seguro, certo? Eu estou acompanhando os slides aqui para poder facilitar e vocês também acompanharem, ok? Então, o objetivo da aula é justamente, né, compreender, que eu quero que vocês compreendam o que é biossegurança, né? Primeiro, a gente sabe que bio vem da palavra vida, né? Então, a gente pode dizer que significa vida segura ou segurança, né, para a vida. Então, a palavra biossegurança é justamente isso, certo? Conhecer as principais ações da equipe de enfermagem com relação à biossegurança, certo? E compreender, né, as utilidades dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Bem, o que é biossegurança? Né? Qual a finalidade, para que serve? Né? Então, é um conjunto, né? Biossegurança é um conjunto de ações, de procedimentos, de metodologias que são aplicadas justamente para que aquele meio ele se torne seguro, né? O meio que eu falo, que nós estamos falando no momento, é o centro cirúrgico, né? Então, a biossegurança é justamente para a gente manter o ambiente cirúrgico seguro, certo? Tanto para a equipe profissional, como para o paciente que vai precisar do centro cirúrgico, tá certo? Então, essas metodologias, eles têm os dispositivos capazes, né, de eliminar ou minimizar esses riscos inerentes às atividades profissionais, né? Então, quando eu digo minimizar os riscos inerentes, é justamente manter os cuidados adequados, né, conforme manda todas as regulações, a NR32, enfim, para que a gente siga, né? E que não aconteça nenhum dano à vida profissional, certo? Então, essa não utilização da biossegurança, né? Ela pode comprometer tanto o homem, né? Como o meio ambiente e como os animais também, né? Então, a gente precisa preservar e fazer a biossegurança para a gente manter, né, todo esse conjunto não comprometido, né? Homem, animal e meio ambiente. E a qualidade dos trabalhadores elas sejam desenvolvidas, né? Então, as medidas de biossegurança elas precisam ser adequadas, cada uma, né, de acordo com o que manda as leis, para que a gente mantenha a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, certo? Quando eu digo comprometer o meio ambiente, vou dar um exemplo, né? É a gente não descartar um pérfuro cortante, né, num lixo comum, né? A gente vai estar prejudicando o homem, que é o catador de lixo, né? Quem trabalha com reciclagem e que vai se contaminar, e a gente vai estar contaminando o meio ambiente, né? Então a gente tem que pensar em todos esses fatores antes de fazer as devidas ações, as corretas ações, certo? Tem como finalidade, né? Primeiro, prevenir os riscos gerados
pelos agentes químicos e pelos agentes físicos, né? Quais são esses agentes, né? Quais são os agentes que podem causar, né? Os agentes químicos e físicos, eles podem causar danos inerentes à saúde do paciente, certo? Então, é importante, né, primeiro, promover um ambiente biologicamente seguro, tanto para o cliente como para si, né? Para a equipe de enfermagem. A gente precisa manter esse ambiente para poder passar uma segurança para o paciente, que o ambiente está limpo, que o ambiente está organizado, né? Porque pode ser que seja um paciente que não entenda, que seja leigo, mas pode ser que seja um paciente que entenda, pode ser que você esteja cuidando de um médico, né? E daí ele vai saber. Então a gente precisa ter todos esses cuidados, né? Justamente para manter esse ambiente biologicamente correto, vamos dizer assim, certo? E estar capacitado para evitar, né, contrair no ambiente de trabalho determinados tipos de enfermidade. Isso é extremamente importante, né, que são os acidentes de trabalho. Então, essa biossegurança, ela também ela reflete diretamente com o profissional, para que você não se contamine, né? Durante o processo, o procedimento, você não se torne a vítima, né? Naquele momento, certo? Então, essa contaminação, ela pode ser física, né? Química e biológica, certo? Então, ó, de acordo com a norma do Ministério do Trabalho, né, a NR32, ela diz, estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção à assistência de saúde em geral. Então, a gente sempre tem que ir de acordo com a NR32, certo? A NR32, ela não só é para profissionais de saúde também não, certo? Profissionais que precisam usar os EPIs, equipamento de proteção, elas também, essa norma regulamentadora também entra para ela, certo? Uma precaução padrão que a biossegurança diz, né? Que as medidas adotadas pelos profissionais de saúde envolvidos na assistência aos pacientes, independente da doença diagnosticada. Professor, o que significa isso? Independente do que o paciente tenha, da doença que o paciente tenha, do diagnóstico que o paciente tenha, né? Eu preciso estar com os EPIs, eu preciso estar com todos os EPIs que o meu empregador, né? Digamos assim, que o meu empregador oferece. Então, tem um ditado que diz, quem vê cara não vê AIDS, né? Então, a gente sabe que alguns hospitais, assim que o paciente entra, já faz alguma triagem de imediato. Mas se for uma urgência, né? Vamos supor que seja uma perfuração por arma branca e aí entra de imediato para o bloco cirúrgico. Você não sabe, você tem que estar preparado, né, com todos os equipamentos para poder você receber aquele paciente de forma segura, para você não comprometer a sua vida. Isso é extremamente importante, certo? Precauções que também entram nas precauções padrão. O profissional de saúde, né, principalmente o enfermeiro, ele deve ter uma postura consciente para não se infectar e não servir de fonte de contaminação. Então, assim, a gente tem que tomar todas as medidas necessárias para a gente não ser uma fonte de contaminação, né? Eu não posso simplesmente fazer um manuseio de uma determinada medicação sem estar de luva, sem estar de máscara, né? Então, assim, as medidas elas precisam ser adotadas para que não ocorra que o profissional, o enfermeiro, ele não seja essa fonte, né, de contaminação. Essas medidas elas precisam ser adotadas justamente para que
para que não ocorra a contaminação de algumas doenças, né? Como, por exemplo, hepatite B, né? HIV. Então, assim, tem doenças que a gente pode acontecer de se contaminar por besteira, né? Por falta desses cuidados, né? Porque o ambiente ele não está biologicamente correto. Então a gente precisa adotar medidas, né? Para que a gente mantenha o 100%, vamos dizer assim, de segurança para a nossa vida. Quando eu digo nossa vida, é eu como enfermeira e vocês como futuros enfermeiros também, certo? Outra coisa é com relação à biossegurança e à infecção hospitalar, né? Que são duas coisas que andam lá juntinhas e que a gente precisa ter o devido cuidado. Então, essas infecções hospitalares, elas podem acontecer de duas maneiras, né? Elas podem ter o contato direto e o contato indireto, certo? Eu vou explicar direitinho, certo? Aqui nesse outro slide tem um quadradozinho que tem vias e meios e do outro lado tem os exemplos, certo? Então, no contato direto, que é de pessoa para pessoa, né? Essa fonte a gente pode se contaminar através de quê? Através de água, né? Através de fezes, né? Quando a gente vai limpar um paciente, né? Então, isso é o contato direto, né? E como exemplo do que a gente pode, né, contrair, quando eu digo a gente, é qualquer pessoa que vai ter contato, né? Pode ser a hepatite A, né? Estafilococcus também é outro. Então, a gente tem que ter cuidado. Já no contato indireto, né, é justamente com os pérfuros cortantes, né? Agulhas, seringas, curativos infectados, né? Então, aí já vem a hepatite B, um dos exemplos. Hepatite B, tem outros também, certo? No contato indireto, a gente também tem as gotículas, né? Que é tosse, espirro, conversa, que às vezes, né, sai alguma saliva. Então tem que ter esse cuidado. A gente está vendo agora com a questão nessa norma 1,5 m mais ou menos de distância, mas a gente está vendo aí que com o coronavírus, né, eles estão dizendo que é 2 metros de distância de uma pessoa para outra, para que não aconteça essa contaminação de salivas, né, dos aerosóis que a gente chama, certo? Já no ar, né, que são os aerosóis, que pode acontecer um transporte por poeira também, né? Essa contaminação, que ela vai através do ar. Então, a poeira, ela também é um meio, certo? Então, tem a tuberculose, né? Tem a varicela também. E tem os veículos, né? Que tem o veículo e tem os vetores, né? No veículo, o que são os veículos? Os veículos são os artigos contaminados, né? Água também é veículo, medicamento também é contaminado, solução, sangue e alimentos, né? Quando eu falo dessas infecções hospitalares e biossegurança, é do paciente para o enfermeiro, vamos citar o exemplo, do paciente para o enfermeiro, do enfermeiro para o paciente, certo? Por isso que a gente fala biossegurança versus infecção hospitalar. Então, nos veículos, nós temos o pseudomonas, tem o vírus de hepatite C também, salmonela, né? E temos os vetores, que são os artrópodes, né? Então, aí a gente sabe que são os mosquitos, a Aedes aegypti, que é da dengue, né? Tem o da febre amarela também, enfim. Então, todos esses são as vias e os meios que podem levar a uma
né, a uma possível infecção, certo? Se não ficou claro, vocês podem falar comigo no privado, né, para a gente tirar as dúvidas, tá certo? Os princípios básicos da higiene ambiental, né? Isso aí eu já falei também em outras aulas, né? Primeiro, manter uma boa higiene hospitalar. O hospital ele precisa estar higienizado sempre, não é só de manhã, não. Né? Toda hora a gente tem que manter o ambiente limpo, né? Você como responsável do centro cirúrgico, você precisa manter a organização também com relação à limpeza. A limpeza, às vezes, ela só é feita quando o enfermeiro chama, entendeu? Então, você tem que estar em cima e vendo essa questão da limpeza, se está sendo de forma adequada, não está fazendo por cima, como de manhã, né? Tem que fazer tudo. Toda a higiene tem que ser feita corretamente, certo? Outra coisa extremamente importante, os uniformes dos profissionais, eles têm que estar sempre limpos. Não tem esse negócio de sujou, passou o resto do plantão, não. Sujou, trocou. Porque no centro cirúrgico nós temos as roupas lá cirúrgicas sobrando justamente para se acontecer esse tipo, que acontece muito, se acontecer esse tipo de contaminação, né, na roupa, sujar a roupa, seja lá com sangue, secreção, enfim, ela tem que ser trocada de imediato, porque senão vai ficar lá para o próximo paciente, além de você, vai ficar para o próximo paciente também, né? Você vai receber o próximo paciente com aquela roupa suja e daí não vai dar certo, certo? Então tem que ser feita a troca de roupa, tem que ter roupa sobrando, roupa de cama, roupa profissional, tem que estar sobrando justamente para quando acontece esses eventuais acidentes, certo? Tem lesão de pele, então essa lesão ela precisa estar coberta, precisa estar protegida, né? Dependendo do local, atestado, nem trabalhar você vai, né? Então, assim, se for um local do qual não vá, né, você não vai entrar em contato direto, você protege esse local tem que estar, o seu plantão tem que estar protegido, mesmo que durante o plantão você troque, porque suou, enfim, você tem que manter o local do ferimento, né, a lesão, tem que manter ela coberta, certo? Remover adornos, isso aí eu já falei, né? O correto é, antes de trabalhar, tira tudo. Tira, faz como eu faço quando estou em estágio, tiro na segunda e coloco tudo na sexta, porque eu sei que não pode. Então, se eu estou de segunda a sexta no hospital, de segunda a sexta eu estou sem adorno, para não correr o risco de perder. Cabelos limpos e presos, isso aí a gente sabe, né? Que tem que estar sempre, não só no centro cirúrgico, né? Você não vai estar no hospital desfilando suas lindas medeixas. Tem que estar com o cabelo preso. Aí os meninos de touca também, né? Porque não tem cabelo grande não, mas tem que estar de touca para proteger também, certo? Manter as unhas curtas e os esmaltes claros. Por que o esmalte claro, professora? Porque às vezes a gente tá com esmalte. Eu adoro esmalte escuro. Eu adoro unha grande, mas eu sei quando não posso estar de unha grande. O esmalte escuro, ele não deixa a gente ver a sujidade. Às vezes tem uma sujeirinha, né? E você não vê. E o esmalte claro não, você vê a sujidade, né? E para o paciente, a importância também de estar ou sem esmalte ou com esmalte clarinho, é para você ver a perfusão desse paciente, se ele está bem, certo? Esse slide de quando lavar as mãos, eu já expliquei, né, nas outras aulas, mas é uma coisa de extremamente importância, que a gente tem que falar, tem que bater na tecla aí, com relação a essa lavagem das mãos sempre. Então, saiu de casa, lava a mão, chegou no âmbito do trabalho, lava a mão, né, e sempre tá lavando a mão, quando for sair também, lavar, para não trazer tanta coisinha suja para casa, certo? Então, aí tem tudo que eu já falei nesse slide, né, do início ao fim, no turno de trabalho, antes de preparar a medicação, isso aí né, antes e após o contato com o paciente, enfim, não vou citar todos porque eu já tinha falado e daí tem
tudo aqui no slide também, certo? Terminou a jornada de trabalho, lava a mão, né? Trocou a roupa, vai pegar a mochilinha lá, lava a mão antes de sair do bloco, certo? E daí tem um slide com relação à infecção hospitalar, né? O que pode ser causado por diversos fatores. Então, um deles é a falta de higiene, né, das mãos, né? Internação prolongada, isso também é um fator que favorece a infecção hospitalar. Os procedimentos realizados no hospital também, né? Que eles precisam ser feitos com total cuidado, independente do que seja, né? A gente tem que ter o cuidado no manuseio de um simples curativo, porque aquele simples curativo pode levar o paciente a dias, né? E daí fica com essa internação prolongada e termina tendo uma infecção hospitalar, certo? Uso de antibióticos sem um controle rigoroso. O que é isso? Né? É simplesmente a gente dar uma medicação oral ao paciente, levar a medicação na mão, gente. Isso não pode. Mesmo que eu, não, mas eu lavei a mão. Não, mas não pode. Coloque num copinho descartável, que geralmente o hospital tem, disponibiliza. E daí você leva a medicação ou coloca na boca do paciente, certo? Essa medicação oral. Então, pode ser que esse transporte, né, de forma não correta, leve ao paciente a ter uma infecção hospitalar, certo? E também quando o paciente ele tem uma baixa resistência, né? Imunidade, enfim, isso também pode levar o paciente, você pode ter todos esses cuidados, mas aí o paciente tem uma imunidade baixa, né? Aí daí fica complicado, mas aí você tem que ter os cuidados como profissional para poder não acontecer esse tipo de infecção hospitalar. Os princípios básicos para o uso do EPI, né? Então, de acordo com a NR6, né, do Ministério do Trabalho, o que considera o equipamento de proteção individual. Então, a NR6 diz: todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de risco suscetível de ameaça segura à saúde do trabalhador, certo? Então, todo dispositivo que favorece a proteção para o trabalhador é um EPI, certo? Eu tinha até falado da NR36, mas não é a 36, é a A6, essa aqui que é do... eu vou tirar a dúvida, que é para outros profissionais também, mas eu creio que seja essa mesmo, que é do Ministério do Trabalho, é essa, do Trabalho e Emprego, certo? Então, ela diz que todo dispositivo, né, que é destinado à proteção do trabalhador é um EPI, né? Então, para que esses EPIs, para que o profissional ele use, né, os EPIs, a empresa ela precisa disponibilizar de forma gratuita. Isso aí é fato, né? Ela tem que disponibilizar, não pode faltar, né? Como a gente viu recentemente aí, semana passada, faltando o EPI para os profissionais aqui de Patos, no momento como nós estamos passando, né? Isso é inaceitável, inaceitável, né? Principalmente, né, nesse momento. Em qualquer momento é inaceitável, imagine nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, as obrigatoriedades do empregador, né? Quais são? Né? Primeiro, fornecer gratuitamente, que eu já falei, né? Os EPIs, né? De forma adequada, né? Para que não aconteça risco para o trabalhador, certo? Ela precisa estar em perfeito estado de conservação e de funcionamento também, certo? Se não houver EPI, isso é extremamente importante, isso é para a vida toda de vocês. O profissional ele pode recusar, né? Ele tem total respaldo pela NR32
e pelo Código de Ética do Profissional de Enfermagem. Então, você pode se recusar a não fazer tal procedimento porque está faltando o EPI. Você pode sim se recusar, entendeu? Você tem que ter, você tem que saber na ponta da língua, né? Porque alguém vai, não, mas por que não fez tal? Não, mas você tem que dizer que você está acobertado, né? Você tem total respaldo pela NR32 e pelo Código de Ética do Profissional de Enfermagem a se negar a fazer aquele procedimento. É tanto que os profissionais do SAMU iam parar, só que chegou os EPIs para eles trabalharem, certo? Mas eles tinham total respaldo para parar, né? Então, ó, quais são as responsabilidades do empregado, né? Usar apenas para a finalidade que se destina, né? A gente sabe que não é enfeite, né? Máscara não é enfeite, a gente tem que usar para a finalidade, tem que usar para, de fato, a gente se proteger, né? Responsabilizar-se, né, por guardar, né, esse material de forma adequada para manter a conservação desses EPIs. Eu não posso colocar em qualquer canto, num local úmido ou num local que vá danificar esse EPI, que quando eu pegar ele esteja danificado. Não, não pode, certo? Se eu perceber que tem algum material, algum EPI contaminado, não, algum problema, algum aberto, enfim, eu tenho que comunicar, né, ao empregador. Quando eu digo empregador, é o coordenador, é a direção, para que esse EPI ele seja trocado, esse lote seja trocado. Vamos supor que você, uma caixa de luva e você vê que as luvas estão danificadas. Então, essa caixa de luva, ela precisa ser trocada, você precisa comunicar para que aconteça a troca dessa caixa de luva, certo? Outra coisa é cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, né? Porque do mesmo jeito que o empregador que o empregado ele pode se negar, né, por não ter o EPI, tendo o EPI é de total responsabilidade do profissional fazer o procedimento, né? Então a gente tem que fazer o uso adequado, né, para que não aconteça nenhum dano nem para o empregador e nem para o empregado, tá certo? E tem que cumprir, né, essas determinações. Se tem o EPI, então a gente tem que ser cumprido, né? Então, os EPIs, às vezes as pessoas acham que é só máscara, touca, né? Enfim, mas quando a gente fala EPI é tudo isso. As luvas, né, de procedimento e as luvas cirúrgicas, que a gente chama as luvas estéreis, né? Máscaras, tanto as simples como a N95, né? Os protetores oculares, extremamente importante em algumas situações, né? Agora mesmo os profissionais de saúde que trabalham nessa linha de frente, eles estão usando o óculos de proteção. Desculpa, gente. Outra coisa é avental e capote, né? Também extremamente importante, e gorro e propé, certo? Então, todos esses EPIs, ele é de fundamental importância dentro do centro cirúrgico, que é onde nós estamos falando no momento, certo? Alguns não são utilizados num certo ambiente. Por exemplo, nas clínicas a gente não vê o pessoal de propé, né? Mas já no centro cirúrgico é obrigatório ter propé, certo? A gente assim que entra no centro cirúrgico, a gente já quando faz a troca, né, para colocar o pijama, a roupa cirúrgica, a gente já coloca todos os EPIs, inclusive o propé, tá certo? Então, a gente vai falar agora do descarte das agulhas, né? Os princípios básicos para o descarte adequado dos materiais pérfuro-cortante, certo? Então, uma coisa extremamente importante, as agulhas elas não podem ser vinculadas de uma mão para outra, né? A gente fez a medicação no paciente, tá? A gente vai direto para o Descarpax para poder desprezar essa agulha com seringa, né? A gente não entrega, então fulano coloque ali, não. A gente vai lá, né, ou na cuba de preferência, né, para não estar com ela passeando com ela na mão, vai com ela na cuba e descarta na caixa de pérfuro cortante, né? A gente não deve nunca quebrar, né, nem entortar a agulha,
Isso é importante também. Outra coisa é nunca desconectar a agulha da seringa. Ela deve ser descartada dentro do Descarpax junto com a seringa, né? Eu já vi muito gente tirando a seringa, colocando no lixo infectante e colocando apenas a agulha no Descarpax. Não, o Descarpax foi feito para seringa com agulha, certo? E o lixo infectante para lixo infectante, não para seringa, certo? Então tem que ir acoplada para a caixa de pérfuro cortante, certo? Outra coisa extremamente importante, nunca reencapar a agulha. Eu creio que vocês tenham visto em semiologia, né? A gente não reencapa a agulha quando a gente faz a medicação. Do jeito que você fez, coloca na cuba e vai direto para o Descarpax, sem precisar reencapar. Por quê? Porque no momento que você for reencapar, você pode se contaminar, né, com a agulha. Ou alguém bater em você e você se contamina, certo? Então, nunca reencapar, certo? Isso eu já falei, que as agulhas devem ser colocadas, né, no pérfuro cortante. Outra coisa extremamente importante, gente, a montagem dessas caixas, eu acho extremamente importante o profissional saber montar, né? Porque eu aprendi quando eu fui trabalhar, né? Mas eu acho que não custa nada, né? Eu vou ver se eu consigo uma caixa para a gente depois aprender essa montagem, que é fácil, mas ela requer um cuidado para montar ela, né? Ela tem umas peças que vão dentro, uns sacos, que ela precisa ser montada de forma adequada para poder ser levada, né, de forma segura. Outra coisa ela tem uma linha, vocês vão ver no slide, um indicativo de onde eu posso colocar a quantidade, né, de pérfuro cortante. Vocês vão ver muito as caixas de pérfuro cortante cheia. Isso não pode. Tem uma linha pontilhada, eu acho que é mais ou menos uns 4 dedos, né? Abaixo da região, lá onde a gente coloca o pérfuro cortante, uns 4 dedos abaixo, já não, se você vê, então pronto, já fecha a caixa, já monta outra caixa, né? A gente vê muito e você pode se contaminar quando você for desprezar alguma agulha ali, certo? Não pode passar da linha pontilhada de forma alguma. Então, se vier a acontecer um acidente com pérfuro cortante, né, acontecem os riscos que a gente sabe, né? Uma das coisas é que as pessoas têm muito medo com relação ao HIV, né? Então, a primeira conduta é lavar exaustivamente, abundantemente, com água corrente e sabão. Lava muito a mão, certo? Outra coisa, eu tô falando de sangue, mas pode ser secreção, né? Pode ser... tô falando de sangue assim, de furada, mas pode ser sangue na sua pele, né? Secreção na sua pele, né? Então, tem que ser lavado, muito bem lavado, para que não aconteça, que não penetre, né, na sua pele, não aconteça a absorção desse sangue ou dessa secreção, certo? E se for no furo, também lavar muito. Se for no olho, né, precisa lavar com água corrente ou com soro fisiológico, muito também, de forma abundante, e lavar bastante, né? Já vi líquido amniótico cair na mucosa ocular de uma estudante de fisioterapia, e daí a gente tomou todos os cuidados e tal, mas tinha lá o EPI, né? Mas não, termina que o profissional não usando, né, o óculos de proteção em alguns momentos. Pode-se fazer também o uso de antisséptico, né, como PPI e álcool A70, certo? No local. Não é recomendado a utilização de agentes cáusticos, né? Ou injeções de antisséptico. Não, isso aí não há a necessidade de se fazer, né? Então, qual a conduta a ser tomada? Primeiro, dirigir-se imediatamente ao centro de referência de atendimento, né?
de acidentes ocupacionais com esses materiais biológicos, né? Aqui em Patos, o nosso é no regional, certo? Então, mesmo que você esteja na UPA ou na maternidade, né, se contaminou, dirige para o regional, que lá é onde fica a referência desse centro de atendimento, né, por acidentes ocupacionais, certo? Então, nesse local vai ter um técnico de saúde do trabalho, né, que precisa ser comunicado, né, porque vai ter o preenchimento tanto de uma notificação como uma notificação emitida chamada de CAT, que é Comunicação de Acidente de Trabalho, certo? Vou falar mais na frente. Então, esse atendimento está contaminado, é de urgência. Você precisa ir de imediato para o hospital, faz a lavagem, vai de imediato e ser atendido também de imediato, certo? Por quê? Para que essa profilaxia, essa prevenção, ela aconteça, né? Essa medicação, que a gente chama quimioprofilático, ele seja feito de imediato para que não ocorra nenhum problema com a vida do trabalhador, tá certo? Então, chegou no hospital, pode ter 200 pessoas, você diz o que é e você vai ser de imediato atendido, certo? Então, quando acontece esse tipo de coisa, né, então a gente primeiro vai procurar o paciente fonte, né, para a gente saber o histórico desse paciente direitinho, ver se foi feita a anamnese na entrada dele, né, se ele já teve contato com álcool, com droga, se já foi preso, esses fatores que são preocupantes, vamos dizer assim, né, que possam comprometer a saúde do empregado, certo? Se tem vida sexual, né? Enfim, todos esses fatores, eles são... Por isso a importância da anamnese, na admissão do paciente, a gente fazer essa investigação, né? A assistência de enfermagem também é extremamente importante nesse sentido, certo? Porque daí, com esses fatores, a gente vai ver se tem ou não, né, uma possível janela imunológica, certo? Então, o médico com certeza vai solicitar, mas se não solicitar, você vai pedir a ele que solicite, né, as amostras de sangue, né, para que tanto a sua como a do paciente, né, do paciente fonte, que a gente chama, para que sejam tiradas as dúvidas laboratoriais, porque às vezes os testes rápidos não são eficazes, né? E o teste rápido em você, na pessoa que vai estar se contaminando naquele momento, não vai servir. Então, precisa se fazer o laboratorial para tirar todas as dúvidas, tanto no trabalhador como no paciente, tá certo? Porque às vezes o paciente se nega, né? Se nega e não quer fazer. Então, se o paciente se negar, então a gente já faz de conta que é um paciente positivo, soro positivo, certo? Então, o que é o CAT, né, que eu falei? É uma comunicação de acidente de trabalho, né? É um documento que é preenchido, né? E tem um artigo, né, que é previsto no artigo 169, que é da Consolidação das Leis do Trabalho, e daí ele dispõe os planos de benefícios de previdência social para o trabalhador, entendeu? Então, é de extrema importância que seja preenchido para que você fique respaldado conforme a lei, certo? Olha aqui que eu falei, né? Quando o paciente fonte ele se recusa a submeter, a realizar essa sorologia, né, deve-se considerar o paciente como sendo soro positivo ou com alto título viral, certo? Então, se negou, por que se negar? Né? Não tem motivo. Aí você ele já é considerado um paciente sendo soro positivo ou que tem um alto título viral, certo? Caso o quadro caracterize situação de risco, né,
as quimioprofilaxias, elas serão iniciadas. Então, assim, tem risco. Você viu que na anamnese o paciente é um paciente que tem todas aquelas características negativas, então a quimioprofilaxia ela vai ser iniciada de imediato, independente de você ter contraído ou não, a quimioprofilaxia precisa acontecer, certo? E deverá ser repetida, né, a sorologia, mesmo que dê negativo, gente. Na primeira, ela tem que ser repetida com 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 1 ano após o acidente ou a critério médico, certo? Tem uma profilaxia de exposição aí de HIV que eu coloquei, depois vocês olham direitinho, certo? Então, o profissional acidentado, para finalizar, certo? O profissional acidentado em uso da quimioprofilaxia deverá retornar à consulta médica semanalmente, certo? Ou conforme o protocolo do serviço para acompanhamento clínico dos sinais de intolerância medicamentosa. Isso é muito importante, porque às vezes quem está tomando a quimioprofilaxia tem algumas rejeições, algumas náuseas, alguns desconfortos que levam ou a abandono ou a não eficácia, né, da medicação. Vômito, nauseada, diarreia, enfim. Então, esse acompanhamento, ele precisa ser semanal, né? Eu digo semanal porque isso vai muito de hospital, de região, né? Isso é protocolo de hospitalar, certo? Mas geralmente é dessa forma mesmo, certo? Então ele precisa ser acompanhado para ver se não está acontecendo nenhuma intolerância medicamentosa dessa profilaxia, certo? Porque a profilaxia ela precisa ser eficaz, né? Então, nos casos de soroconversão para HIV ou hepatite, o funcionário será encaminhado ao médico do trabalho para as orientações legais, né? E a um centro de referência para acompanhamento e tratamento necessário, né? Então, se contaminou, né? Então, pronto, aí o médico já vai encaminhar direto para um centro de referência, né? Para que inicie o tratamento após a profilaxia medicamentosa, certo? Então, assim, esse assunto, que no caso eram 2 assuntos, né? Mas é como eu tinha explicado para vocês, eu acho que fica muito extenso, porque na sala de aula a gente vai tirando aquelas dúvidas, enfim. Mas aí as dúvidas elas podem ser tiradas comigo no WhatsApp, pode falar comigo no PV. E assim, eu quero muito fazer uma videoaula lá no Zoom, né? Eu espero que todo mundo tope para a gente fazer. Vamos marcar. Eu queria fazer daqui para sexta-feira, né? De preferência à noite, porque é quando o pequeno tá com o pai. Daí eu fico mais à vontade aqui para estar falando com vocês, tá certo? Mas aí a gente combina, tá bom? Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, professora, eu não entendi isso, pode falar, eu mando um áudio, eu gravo outro vídeo, mas vocês não vão ser prejudicados em nenhum, é a minha primeira, né, gravação, assim, mas vocês não vão ser prejudicados, eu vou fazer tudo assim de forma clara, para que fique tudo muito esclarecido, muito bem, né, passado o conteúdo. Vou fazer exercícios também. Também vou disponibilizar para vocês, gente, uns vídeos que eu tenho, que é bem interessante, né, de um instrumentador que eu sigo, e tem outro também, outro vídeo, que eu gosto muito das explicações dele. Então, para vocês também ficarem com esses vídeos, fazerem a revisão da questão das pinças cirúrgicas, certo? Da instrumentação, da montagem da mesa. Então, eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, tá bom? E daí a gente vai se falando. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Espero que logo, logo isso passe e que a gente volte a se reencontrar, né? Se Deus quiser, com muita fé em Deus, tudo isso logo passa, tá bom?
Então, fiquem com Deus, um beijo e estou aqui para qualquer dúvida, tá certo?